Olá pessoal, bem-vindos de volta, agora de verdade, espero não caia de novo. Continuando o nosso percurso aí do livro de Atos, hoje a gente especificamente vai para o finalzinho do capítulo 4, a gente estudou uma parte dele no nosso último encontro, a segunda parte ficou em aberto e o capítulo 5 como sequência da história do livro de Atos. Essa parte introdutória do livro de Atos é uma parte bastante... Aliás, o livro de Atos por inteiro é um livro bastante tranquilo, bastante gostoso de leitura, porque são sequências de histórias do início do cristianismo. Eventualmente, em um ou outro texto, alguma questão mais importante, mais densa, no sentido de questões doutrinais ou alguma referência até profética, mas a maior parte do livro é bem tranquila, é um livro de caráter histórico. O que significa que o objetivo da gente olhar para esse livro é aprender dessas histórias ou com os personagens pertencentes a cada uma dessas histórias, para a gente ver o que de prático pode tirar para a nossa vida hoje em função dessas histórias do passado. Particularmente essa referência final do capítulo 4 e o capítulo 5, uma parte dele, lembram uma fala de Jesus no início do seu ministério. Eu queria começar não pelo livro de Atos, mas pelo Evangelho de Mateus, a gente lembrar do sermão de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. Lá no finalzinho do clássico das bem-aventuranças tem dois textos que são bastante claros no que a gente está vendo na história do livro de Atos, como o que Jesus enxergava previamente a essa história, como seria o comportamento da expansão do cristianismo e, consequentemente, como seria o comportamento das pessoas para com os apóstolos, aqueles que começariam a transmitir a mensagem do cristianismo pós a ascensão de Cristo. Se você abre o capítulo 5 de Mateus, lá nos versos 11, na realidade 10 em diante, você vai encontrar essas duas referências importantes do comportamento, do ambiente que envolvia os apóstolos na expansão do cristianismo. O verso 10 de Mateus 5 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O segundo texto em sequência: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Por que eu lembro desse texto ao ler o livro de Atos? Porque o livro de Atos, se por um lado está recheado de situações muito interessantes das experiências dos apóstolos na pregação do evangelho, a maneira como o poder do Espírito Santo se manifestou entre eles, os milagres que executaram e todas as coisas que aconteceram naquele período inicial do cristianismo, por outro lado, o livro de Atos está recheado de prisões, perseguições, falsas acusações e toda sorte de sofrimento atrelado à vida desses apóstolos, que é exatamente aquilo que Jesus apresentava no texto do Sermão da Montanha, na fala do Sermão da Montanha, e que Mateus retrata para a gente na forma do seu evangelho. Voltando então ao capítulo 4, nós terminamos a parte do olhar inicial do capítulo 4 com a prisão de João e Pedro, e a prisão dos dois por conta de uma situação que ocorrera com um milagre. A situação a gente acompanhou, esse milagre entrou em discussão por uma questão de ciúmes típico dos que eram líderes religiosos daquela época. Por conseguinte, mandaram prender Pedro e João para trazer a julgamento. E ao trazerem a julgamento, os dois se depararam com uma situação complexa. E essa situação complexa aparece lá no final do capítulo 4. Que situação é essa? A situação que aparece é que o milagre ocorrera com alguém que estava fora de qualquer possibilidade de contestação. Ou seja, não havia alternativa para a condenação de Pedro e de João. Se a gente observar, a partir do verso 21, o texto diz assim: Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara o milagre, aquele milagre de saúde. E soltos, eles foram para os seus,
e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Ou seja, a tentativa de acusação a Pedro e João e a tentativa de levá-los a juízo e consequente condenação não resultou naquilo que eles esperavam. Com medo do povo, soltaram os dois, não tinham do que acusar, e agora eles voltam para os seus. Por que essa expressão é interessante aqui? Quando João e Pedro voltam para aqueles que eram os seus primeiros discípulos, aqueles que eram os seus primeiros seguidores a partir daquele famoso sermão de Pedro que aparece lá em Atos capítulo 2, mais os outros apóstolos que ainda conviviam com eles por algum tempo, ao voltarem e descreverem o que aconteceu, olha a resposta comportamental das pessoas que escutaram a fala de João e Pedro depois que retornam para o convívio dos seus. Verso 24 em diante, acompanha comigo. Diz assim: E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios pelo nome do santo Filho de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que aparece de significativo nessa cena, assim que eles saem da presença dos sacerdotes, dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, que se reuniram para tentar encontrar neles algum tipo de falta que justificasse a condenação, soltos, retornam e a primeira coisa que eles decidem fazer caprichosamente é agradecer, por óbvio, a Deus pelo que fez, mas esse agradecimento vem com um pedido. E esse pedido é: precisamos de mais ousadia, precisamos de mais poder para continuar anunciando o Evangelho. E percebe que o interessante aqui é que eles não pedem mais poder para eles. Eles pedem poder no sentido do poder do Evangelho, da ousadia de poder continuar contando e enfrentando aqueles que mataram o Cristo. A cena aqui demonstra claramente o que passava pelo coração dos discípulos. E é importante a gente lembrar que os sujeitos que estão nessa cena são João e Pedro. Principalmente Pedro. Se lembrarmos que Pedro é o que nega Jesus, é o que foge no contexto daquela perseguição que levou Jesus à prisão. Se a gente lembrar que os discípulos não ficaram ali para defender Jesus e agora estão orando a Deus para que lhes dê mais ousadia, de fato, esse texto descreve a transformação que se efetivou no coração desses discípulos. A oração deles traz algumas coisas de relevância do passado bíblico, ou seja, o que Jesus viveu, o que Jesus vivenciou no seu julgamento e consequente morte, era algo que estava escrito e precisava acontecer. Da mesma forma, os discípulos olham para trás, e por isso eu me lembro do texto de Mateus 5. Eles olham para trás e veem o que Jesus falou sobre eles. Relembram, muito provavelmente, a oração de Jesus: Pai, não te peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal. Entendem que o mal ali não são as aflições do mundo, mas é o mal que os conduziria à perdição. Ou seja, eles reconhecem que no mundo teriam aflições. Reconhecem que Jesus venceu e, por isso, oram pedindo que Deus dê a eles ousadia para que continuem a pregar, continuem a falar, continuem a testemunhar, ainda que caiam os céus. O resultado disso não podia ser outro. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar e diz que o lugar se moveu, ou seja, houve um tremor. A terra tremeu, o lugar se moveu. E o resultado ali é o Espírito se manifesta e eles saem para a pregação com mais intrepidez e com mais ousadia do que antes. Por óbvio, o resultado dessa pregação é pessoas vão se agregar, vão se juntar ao Evangelho,
pessoas vão crer e outras vão rejeitar. A partir do verso 32, a gente continua lendo o capítulo 4 e diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, e então José, cognominado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe-o o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa última parte do capítulo 4 descreve não só o resultado da ação do Espírito Santo, no sentido do poder e ousadia da pregação do Evangelho, mas retrata que a transformação produzida pelo Evangelho nesses primeiros crentes da igreja cristã foi de tal ordem que eles passam a viver como o desenho original da criação. E essa é uma parte que também nos chama a atenção, pensando no nosso tempo de existência, século XXI, entre os muitos discursos ideológicos sociais que a gente tem presente no mundo de hoje. Há uma coisa que todos esses discursos ignoram: a natureza humana. Todas as propostas sociais de igualdade ignoram um fator importante e presente na estrutura do mundo em que estamos: a natureza humana, o egocentrismo humano. Ao contrário disso, o texto aqui de Atos capítulo 4 evidencia que aqueles que foram conversos desse primeiro núcleo, a conversão atingiu tal nível na transformação do coração deles que passaram a ter tudo em comum. Esse ter tudo em comum é para bem além de toda a discussão social que conhecemos hoje. Esse ter tudo em comum é de fato a percepção de que nada nos pertence, tudo pertence a Deus, e abriram de fato mão de tudo, no sentido da pregação do Evangelho e no sentido de viver pelo Evangelho. O que significa dizer que acabaram-se entre eles, entre esses que viviam o Evangelho, acabaram os necessitados. Não havia quem necessitasse de algo. Obviamente isso não durou um tempo muito largo, durou o tempo suficiente para esse início do Evangelho, mas conforme o Evangelho vai se expandindo e conforme o mundo vai mudando suas estruturas e comportamento, esse tipo de atitude foi desaparecendo da igreja cristã. Não à toa, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, ao referenciar a igreja que abre a pregação do cristianismo, a primeira das igrejas, das 7 igrejas do livro de Apocalipse, descreve algo importante ali. Perderam o primeiro amor. E esse primeiro amor não é só a devoção pelo Evangelho e a ousadia da pregação, mas também é o amor manifesto prático de quem vivia dessa forma, reconhecendo a necessidade do Evangelho, a necessidade de que esse Evangelho se expandisse rapidamente, e tinham tudo em comum. Qualquer tentativa desse tipo de prática, apresentado aqui no capítulo 4, que não implique uma transformação da natureza humana, do coração humano egocêntrico e pecador, para um coração à semelhança de Cristo, será frustrada do mesmo jeito que todas as que assistimos até os dias de hoje, em todas as épocas da história. Outra coisa interessante que aparece aqui é que judeus e judeus importantes do desenho religioso, da liderança religiosa da época, também foram se convertendo ao Evangelho. E aqui aparece um que, embora viva numa ilha grega, natural de Chipre, né, tenha nascido numa ilha grega, natural de Chipre, é um levita. Portanto, da herança familiar de Arão. E ele aparece aqui como sendo alguém que, convertido ao cristianismo, adere a esse formato de vida, vendendo sua propriedade e trazendo aos apóstolos. O que aparece aqui como referência importante também é que os apóstolos passaram a ter uma dupla função. A função inicial
e a prerrogativa inicial a pregação do Evangelho, mas acabaram agregando uma segunda função, que é a função de organizar esse processo de vida adotado pelos primeiros cristãos. O texto do capítulo 4 termina e abre o capítulo 5 com um exemplo contraditório. Se por um lado alguns, aderindo a esse novo formato pela conversão, entenderam a necessidade do Evangelho e passaram a viver com tudo em comum, abriram mão dos seus bens, tendo não como seus, mas de Deus, e entregando a causa para que todos tivessem condição de viver adequadamente naquele período, dois sujeitos aparecem no capítulo 5 como contradição a esse modelo. Se você abrir a sua Bíblia, capítulo 5 de Atos, o texto diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. O que aparece com Ananias e Safira é algo interessante. Num primeiro momento, eles tomam uma decisão semelhante à dos demais cristãos: vender aquilo que tem e entregar a causa. Há um detalhe importante que a gente precisa lembrar aqui: eles venderam as propriedades que tinham para entregar a causa, mas obviamente continuaram com seus trabalhos, com as suas atividades, e tinham como sobreviver a partir daquilo que lhes remunerava o trabalho. Ou seja, eles não pararam de trabalhar, cruzaram os braços e passaram a viver da venda das propriedades e do que, porque isso teria acabado, obviamente. A venda dessas propriedades e o ter tudo em comum significa que eles entenderam que a expansão do Evangelho traria consequências. Muitos dos conversos ao Evangelho desse período não só perderam sua condição de renda ou condição de trabalho no momento inicial, como foram presos ou eram escravos. E o ter tudo em comum implicava que essa estrutura, esse caixa que se formou a partir desses recursos, permitia que essas pessoas fossem atendidas de maneira a sobreviverem à escolha que fizeram do Evangelho. Não existe aqui um bando de desocupados que vendeu tudo que tinha e passou a viver da renda dessas vendas. Não é essa a expressão. Feito esse parênteses, voltamos ao texto. Ananias e Safira, num primeiro momento, tomam uma decisão semelhante aos demais, mas quando venderam a propriedade, provavelmente o valor da propriedade chamou-lhes a atenção. O valor pareceu ser muito grande. Afinal de contas, Deus também abençoava essas pessoas e elas faziam boas vendas dessas propriedades. E com Ananias e Safira não foi diferente. Retiveram então um pedaço do preço, achando que era muito para ser concedido a essa distribuição do tudo em comum. Chegaram com uma historinha para Pedro. Primeiro Ananias foi, apresentou a sua oferta dizendo: está aqui aquilo que é o resultado da venda da minha propriedade. Detalhe importante: Deus não havia pedido isso para Ananias e nem para ninguém. Os que o fizeram de forma deliberada, porque acharam que aquilo era necessário. Compreenderam, instruídos pelo Espírito, que aquilo era necessário. Mas Deus não os obrigou a fazê-lo. Tampouco pediu que fizessem. No sentido direto. O que significa que quando Ananias chegou para ofertar uma parte do preço, ele poderia ter sido honesto, falou: olha, eu vendi a propriedade, estou aqui ofertando 60%, ou 50%, ou 40% daquilo que eu vendi como doação. Se ele tivesse feito isso, no máximo poderia ter acontecido algo como Pedro virar para ele e falar: você não quer contribuir com algo mais? Ou ter instruído: você tem certeza de que você está doando isso de coração? E teria talvez instruído Ananias de uma ou outra forma, mas Ananias não tentou isso. Ananias tentou enganar Pedro, dizendo que tinha vendido tudo, ou seja, queria estar bem na fotografia. Ele não queria passar por alguém que reteve parte daquilo que vendeu. Por algum motivo ele se incomodava com isso. E aí Pedro vira para ele e diz: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava no teu poder? Por que formaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre os que tinham visto ou ouvido essas coisas. O que chama atenção nessa história
Como eu falei, ninguém tinha pedido nada. O Espírito Santo havia tocado o coração de Ananias e sua esposa para venderem. Depois eles se arrependem quando veem o valor pelo qual venderam. Poderiam ter simplesmente retido tudo. Não, não vamos entregar. Mas eles resolvem enganar. E aqui está o grande erro. O que chama também a atenção nesse trecho? Muita gente olha para o Novo Testamento, comparando com o Velho, e tem no Novo Testamento o testamento da graça, do amor, da bondade, e de fato isso está manifesto na pessoa do Cristo, de forma muito intensa. Afinal de contas, Cristo é apresentado assim nos Evangelhos. Mas há algo importante acontecendo aqui. Quando a gente olha para o Velho Testamento, Deus parece às vezes vingativo ou tirano, porque alguém comete um pecado e imediatamente vem a recompensa do erro de forma direta, às vezes brutal, no sentido de abrir a terra e engolir todos aqueles que pecaram, ou descer fogo do céu e os consumir. Mas no Novo Testamento a gente tem uma cena de igual teor. Ananias comete um pecado direto contra Deus, neste caso aqui, contra o Espírito Santo, que havia lhe tocado o coração para vender, e ele tenta enganar a Deus, enganar as pessoas, e cai morto. E a pergunta que eu sempre tenho nesse texto é: aonde está essa tal diferença do Velho e do Novo Testamento, se a manifestação é a mesma? Há algo sobre a justiça de Deus que é importante neste texto e nos textos do Velho Testamento. Existe uma diferença entre cometer um pecado ou cometer um erro a partir de conceitos, que é bem diferente de cometer um erro assintoso face a face com Deus. O contexto desses que viviam nessa época é o contexto do que a gente viu nos versos anteriores do capítulo 4. O Espírito se moveu entre eles, foram tocados pelo Espírito, receberam poder, pregavam com ousadia. Voltar atrás nisso significa negar a Deus face a face. Porque o poder que existia disponível para eles era um poder da mesma intensidade que a responsabilidade que vinha com o poder. E é isso que acontece com Ananias. É o que acontecia com os que viviam no Velho Testamento e tinham a oportunidade de ver Deus, entre aspas, face a face, numa coluna de fogo, numa nuvem que cobria o povo, no fogo que descia do céu e consumia a oferta no altar, nas manifestações de teofania de Deus presentes no Velho Testamento. Portanto, pecar contra Deus naquele contexto era uma coisa assintosa, arrogante. E, portanto, a justiça vinha na mesma medida como veio aqui. Terminam de assistir a cena, os moços que estavam ali cobrem o corpo, transportam para fora, sepultam Ananias e nisso chega a esposa, 3 horas depois. Entrando a mulher, não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela verdade? Pedro dá uma oportunidade à esposa de Ananias, a oportunidade de que ela responda corretamente qual foi o preço. Afinal de contas, Ananias chegou dizendo: olha, vendi a propriedade por X valor. E ele agora pergunta: é verdade que vocês venderam por esse valor? E ela afirma categoricamente: sim, vendemos por esse valor. Então Pedro diz: por que é que entre vocês ajustaram para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés daqueles que acabaram de sepultar o teu marido e também levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta e sepultaram-na junto ao seu marido. E houve então um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. E até das vizinhanças e circunvizinhanças concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O que acontece como resultado desse contraste? Na cena anterior do capítulo 4, o Espírito se manifestou e eles passaram a pregar com ousadia, respondendo à oração que eles mesmos fizeram.
No capítulo 5, a gente tem a manifestação do contraditório a isso. Ou seja, mesmo com toda a manifestação de poder, com todos os milagres que aconteciam, com tudo aquilo que estava ocorrendo entre eles, alguns rejeitaram. E Ananias e Safira são o exemplo disso. Há um contraste aparecendo aqui com aquilo que resulta da ação de Ananias e Safira. Diz que houve um grande temor em toda a igreja. Esse temor é uma mistura de duas coisas. É uma mistura de susto, afinal de contas, o que ocorreu era uma coisa bastante grave, bastante severa e não comum nesses tempos. Afinal de contas, eles sabiam das histórias do Velho Testamento, das histórias das intervenções de Deus no Velho Testamento, no sentido de condenação e consequente morte daqueles que pecaram. Mas isso não era comum nos dias de Pedro, nos dias de João, nos dias dos apóstolos. Uma cena como essa, obviamente, correu entre as pessoas, e esse temor é uma mistura, ao mesmo tempo, de respeito e entendimento da santidade de Deus, mas com uma mescla, em alguns desses sujeitos, com medo. Ainda que esse medo não fosse um pavor desmesurado, um medo pela falta de compreensão de tudo que estava envolvido na cena. A história se segue com sinais e prodígios, pregação ampliada do Evangelho e a unidade de todos eles. Ou seja, aquilo que acontece com Ananias e Safira, embora apareça como um ato isolado no Novo Testamento, tinha um propósito e cumpriu esse propósito. Mostrar a eles que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, que a expectativa do Deus do Velho Testamento é a mesma do Novo, que a obediência ao Deus do Velho Testamento é a mesma do Novo, assim como a graça do Deus do Velho Testamento é a mesma do Novo. No Novo Testamento produz milagres e salvação, o Velho Testamento também produz milagres e libertação, como a do povo de Israel do Egito. O resultado de tudo isso é pessoas foram se agregando mais e mais, cada vez mais, àquilo que era a pregação do Evangelho. Mas aparece uma coisa que é mais fantástica do que todas essas, que é o fato de que as pessoas iam enfileirando os enfermos na rua, para que quando Pedro passasse, a sua sombra projetada sobre eles produzisse o milagre. Ou seja, acontece com Pedro o mesmo que aconteceu com Jesus naquele episódio da mulher que tocou a orla do vestido de Jesus e foi curada. Os apóstolos receberam o dom do Espírito na sua forma plena. E aqueles que viam os apóstolos tinham certeza, haviam estado com Jesus. Reconheciam neles a autoridade que vem da presença de Cristo. Obviamente, tudo isso produziu uma comoção bastante grande na região e principalmente em Jerusalém. Nosso próximo estudo, a gente vai observar o produto dessa comoção a partir da prisão desses apóstolos, novamente a prisão dos apóstolos, a prisão de Pedro em específico, como o resultado do ciúme, da pressão e de tudo aquilo que acontecia ao redor na visão dos líderes da época. E como Deus se manifestou para a libertação dos seus filhos, dos seus apóstolos, e mais do que isso, como Deus se manifestou a partir dos próprios membros do Sinédrio, para, de alguma forma, deixar claro que aquilo que eles estavam observando, aquilo que estava acontecendo, poderia ter fonte que não fosse a imaginada por eles. Poderia ter fonte em Deus. E a gente vai olhar um pouquinho para essa história no restante do capítulo 5 e do capítulo 6 no nosso próximo estudo. Por hoje está de bom tamanho, com duas referências importantes para a gente lembrar. Número 1, a referência de que o Evangelho começou com uma aceitação e entrega tão plenos que produziu, num tempo único da história, um nível tal de transição que aquilo que estava previsto para o Éden, que era uma vida sem nenhum tipo de necessidade, se manifestou entre os primeiros cristãos. Oxalá isso fosse a realidade no nosso tempo e o estar unidos a Deus produzisse tal transformação para a nossa época. A segunda coisa importante desse texto é a repetição de uma palavrinha, unanimemente. Ou seja, não só tinham tudo em comum no sentido dos bens, mas estavam unidos no sentido da fé, conhecimento, crença e verdade. E, portanto, podiam estar unidos na missão.
Que seja essa a nossa realidade para o nosso tempo, para cumprirmos aquilo que está previsto para a nossa época, que é o final da pregação do Evangelho. É o meu desejo para todos vocês e para... Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de viver no último tempo da história, tempo em que a promessa do derramamento pleno do Espírito Santo está pautada e depende única e exclusivamente da nossa aceitação e da nossa rendição completa a Ti. Dá, Senhor, que possamos vivenciar, da mesma forma que os apóstolos, esse mover do Espírito entre nós e o término da Tua obra, para que possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu, é nosso pedido por Jesus. Amém.